confraternização, de troca de ideias. Agradecemos esse momento, agradecemos essa doutrina que nos esclarece tanto, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que online, e por isso temos que agradecer a bênção, né, da tecnologia, continuar as nossas atividades de estudo, de trocas de conversa. Obrigada por mais essa oportunidade, que possamos aprender, estarmos juntos, unidos, num só pensamento, vibrando para o bem comum. Fique conosco hoje sempre, que assim seja. Bom, pessoal, os nossos dois companheiros, né, eles até dispensam apresentações, porque são duas pessoas que atuam no movimento espírita, na exposição, seja em palestras, como rodas de conversa. Os dois fazem parte da coordenação do 21º CEU. Os dois têm ligações com a arte também, que é um ingrediente importante para expositores. E o tema de hoje que eles vão trabalhar nessa roda de conversa, Kardec, visões, ideias e práticas. Fiquem à vontade para elaborar suas perguntas, oralmente ou pelo bate-papo. Fiquem bem à vontade. Então, a gente passa para eles, para que eles possam dar início a essa reunião, que promete ser muito agradável. Então, boa noite, pessoal. A dinâmica nossa vai ser bastante simples. A gente vai fazer uma rápida exposição, apenas para situar alguns fundamentos, de uns 10 minutos eu faço, depois a Dalma faz, e depois a gente vai fazendo o ping-pong, né, com as trocas, as ponderações, os complementos, as discordâncias, e por aí vai, como sempre cabe numa roda de conversa, né? Mas o tema é exatamente Kardec, visões, ideias e práticas. Quando a gente estava montando esse tipo esse trabalho, a gente estava exatamente preocupado com isso. A partir da figura de Kardec, que influências nós teríamos num sentido bem objetivo para o exercício, para a prática da doutrina espírita. Porque o Allan Kardec, era uma pessoa com algumas características muito marcantes. Ele não era... Aquela história de que Kardec era um codificador, um simples codificador, conversa fiada. Ele era muito mais do que isso. Ele é um codificador. Ele apanha, ele seleciona, ele organiza. E isso já é uma grande coisa. Isso não é só separar e dividir por assuntos. O Allan Kardec fazia isso. Isso é uma codificação. Mas ele era muito mais do que isso. Muito mais. Ele é um elemento fundamental na organização e na fundação da doutrina espírita. Ele sempre fugia disso, né? Ele sempre fugia. Mas, a rigor, ele é o fundador mesmo da doutrina espírita. Porque vamos imaginar uma situação. Os espíritos mandavam uma informação para ele. Ele, às vezes, não concordava. Quantas e quantas informações que ele recebia e que estão mesmo na Revista Espírita, ele não levava para as obras da codificação, que seria o elemento final, o livro final. Há muitas situações, há determinados momentos pela resposta dos espíritos, que a gente vê que os espíritos se irritam com Kardec. Há umas 2 ou 3 perguntas que eles falam assim: eu já disse para você isso volta lá e verifica. E Kardec voltava, verificava. Havia determinados momentos
em que o Allan Kardec discordava, muitos momentos em que Allan Kardec discordava dos espíritos. Eu me recordo, de maneira mais marcante, aquela questão sobre Adão e Eva, em que o Allan Kardec discorda completamente e dá um posicionamento diferente daquele proposto pelos espíritos, e os espíritos silenciam. Então, um homem desse não é um mero codificador, não é? Ele tem uma função muito... E ele era muito respeitado pelos espíritos. É porque a gente fica muito preso, por causa da tradição católica, a gente fica muito preso ao morto, ao desencarnado. Então, não, os espíritos falaram para Kardec, e aí? Falaram e ele não aceitou muita coisa, né? Eu me lembro no Principiante Espírita, ele diz lá que ele considerava que os espíritos falavam como uma informação e não como uma revelação. Naturalmente, algumas situações que ele examinava bem, ele considerava como revelações, mas outras, puras informações, que ele colocava, deixava de colocar, porque ele era um daqueles elementos talhados para a codificação, né? Há uma razão de ser para a codificação e há uma razão de ser para Kardec. Então, se a gente observar essa figura, o perfil dessa figura, a gente vai ver sobre visões, ideias e práticas, sobre a percepção de mundo, ou a percepção do mundo de Allan Kardec. A percepção dele era de um mundo de fraternidade, era de um mundo de filosofia, era um mundo de ciência, era um mundo em que ele considerava muito aquelas pessoas que estavam excluídas do processo cultural. Ele dava muitas aulas, até gratuitas, na França da época, porque ele queria considerar esse grupo não atendido, a semelhança de Jesus, né? Que se dirigiu aos chamados pecadores, prostitutas, sonegadores de impostos. Esse era o público de Jesus, né? Somos nós, né? Com as nossas limitações. O Allan Kardec, ele era muito idealista também. Tem uma carta que daqui a pouco eu vou ler, em que a gente vê o puro idealismo dele. Quando a gente vê, por exemplo, que ele sacrificou a própria saúde para trabalhar até 18 horas por dia, só uma pessoa de um fortíssimo ideal, com limitações financeiras, com prejuízos financeiros, mas ele queria levar alguma coisa adiante. Então, uma pessoa era idealista, ele colocava a doutrina à frente de um projeto pessoal. E isso é uma coisa que precisa ser muito marcada, porque, por vezes, a gente tem identificado que o projeto pessoal está à frente da doutrina, né? Em muitas áreas. Outra característica dele, sobre práticas, é exatamente o método sobre o qual daqui a pouco o Edom vai falar. Ele era muito metódico, ele tinha um sentido prático, um sentido de organização, ele se antecipava aos problemas. Então, ele tinha um método de trabalho. E a gente sabe que, para ter método, ele precisa repetir, ele precisa colocar na mesa, programar, refazer, reconsiderar. E ele fazia isso. Eu me lembro sobre esse método, sobre essa reconsideração. Existe uma questão, quando a gente estuda a mediunidade, que é exatamente sobre a questão da possessão, que Kardec, a princípio, não admite no Livro dos Espíritos. Depois, no Livro dos Médiuns, ele admite. Depois, depois do Livro dos Médiuns, ele não admite. Ele vai refazer isso na Gênese, em que ele vai admitir, não, a possessão é possível sim. Quer dizer, você vê o que é o cientista. Ele vai trabalhando, ele vai se esmerando. Isso é método, né? O refazimento, voltar sobre os próprios passos, né? Reconsiderar. Esse era Allan Kardec. E a gente precisa considerar também que a base, ou uma das bases do Kardec, era exatamente a sua convivência com Pestalozzi. E Pestalozzi tem algumas pontuações muito interessantes. Ele se preocupava muito com a formação moral do indivíduo. Ele não era academicista. Inclusive, ele foi muito combatido na época, quando criou o seu sistema de ensino, ou quando trabalhava,
como professor, porque ele não era preocupado com conteúdo, não é apenas com conteúdo. Ele era muito preocupado com o cidadão, com a formação moral do cidadão, e mais do que isso, ele era muito preocupado com a autonomia do indivíduo. Quer dizer, o aluno criar as suas próprias condições para que ele fosse o sujeito do seu processo educativo. Essas duas ponderações, essas duas indicações do contato de Kardec com Pestalozzi vão marcar muito a doutrina espírita. E daqui a pouco a gente vai comentar. Por exemplo, nós ficamos muito presos na doutrina espírita, na ideia de karma, na ideia do passado. A gente foge da ideia de escolha de provas. E Allan Kardec, os espíritos comentam com Allan Kardec, e Kardec comenta muito isso, que, aliás, Kardec não toca em karma, ele toca muito em escolha de provas, que se a gente trabalhar bem, a gente vai ver que são coisas que se chocam. Porque o karma está muito ligado, ou totalmente ligado, a um passado. A escolha de provas é uma decisão sua, é o arbítrio. Ele não entra em linha de acordo com o karma, que está para uma ideia de determinismo. Então, há muitas leituras nossas, muitos livros espíritas e em muitas palestras, nós notamos isso. E eu sou também um agente desse equívoco, de pesar a mão de maneira muito forte e muito expressiva sobre o passado e se esquecendo de que nós temos uma escolha. Nós somos os agentes. Nós escolhemos as provas. Não é? Estou falando naturalmente em tese geral, a não ser em casos especialíssimos em que isso é interditado. Mas nós temos a escolha de prova. Olha a ideia da autonomia de Kardec aí, né? Que ele naturalmente apurou no convívio lá com o Pestalozzi. Eu vou compartilhar uma tela que é exatamente um material que está sendo divulgado agora, que foram produções de Kardec, que foram algumas que foram descobertas, que foram não é bem descobertas, não, foram retomadas agora. Era um material da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que estava praticamente perdido. Com o final da sociedade, com a desencarnação de Kardec, muita coisa se perdeu. Nós tivemos uma divisão do movimento espírita, alguns seguidores de Kardec se afastaram, houve uma crítica muito grande, o movimento espírita começou a se confundir com a teosofia, e alguns materiais foram queimados por ocasião da invasão da Alemanha. Então, nós tivemos, por essa ocasião, muita perda de documento. E aí houve uma coisa curiosa. Houve um pesquisador brasileiro, o Canuto Abreu, que, viajando à França, ele recebeu da nova sociedade que se formava, em substituição à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebeu um material substancioso, que hoje está sendo recuperado, está sendo traduzido pela FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, que tem como um dos coordenadores o Paulo Henrique de Figueiredo, o autor da Revolução Espírita, da redescoberta do Franz Anton Mesmer, o magnetismo, enfim. É um trabalhador, é um pesquisador de muitos recursos. E ele tem trazido, como muitos outros pesquisadores, tem trazido esse material. E eles têm, nesse material, uma expectativa muito grande para conhecer algumas situações do movimento espírita, porque são cartas do próprio punho de Kardec. São materiais impressionantes e que só agora estão vindo à tona. Eu me lembro uma vez que eu, conversando com o Embaçaí, filho, ele me falava de muitas situações que ele viu quando foi visitar o Canuto Abreu lá em São Paulo, e ele viu muito material, muitos manuscritos de Kardec, muitas informações
sobre essa história, sobre essa polêmica do Espírito da Verdade. Enfim, nós temos um material muito importante. E esse material, naturalmente, ele vai nos ajudar a entender um pouco de como Kardec vivia o movimento espírita. Como que ele vivia aquele momento inicial, aquele momento de embasar, de fundamentar a doutrina espírita. Então, eu tenho aqui umas 5 ou 6 cartas e que eu ia compartilhar agora, mas eu vou deixar para depois, quando a gente estiver vendo situações mais diretas, mais objetivas. Mas é um material muito interessante, que já tem sido divulgado, o Cosme Massi já está colocando na sua Karekpedia, já há 50 cartas traduzidas e muito material, né, que vai dar uma ideia de como foi o movimento do espírito naquela época, e para a gente entender algumas deturpações por que passou e por que passa o movimento espírita. Contigo, Iadal. Boa noite a todos. É sempre bom a gente aprender junto, né? E é uma oportunidade muito preciosa de estarmos juntos. Agradecer ao meu irmão Luciano Soares, uma amizade tão valiosa de mais de 40 anos, né, Luciano? Estamos ficando velhos. A gente tem essa trajetória de fraternidade. Então, para mim, muito obrigado pelo convite. Opa! Primeiro, lembrando, gente, que o mês de outubro, o movimento espírita do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, lembra Kardec, e sempre no sentido assim, de respeito, de reconhecimento, de admiração, e sem nenhum sentido de idolatria, enfim, é sempre um sentido respeitoso, né, de reconhecer nele não só a sua obra, mas também seus exemplos. Então, a nossa proposta hoje nessa roda é falar do Kardec homem, do Kardec que teve esse cuidado de trazer para nós essa doutrina maravilhosa, mas que, além da preocupação com o conteúdo, com os ensinamentos, com tudo que se escreveu, até porque a doutrina espírita tem uma tradição escrita, Jesus teve a tradição oral, por isso tanta deturpação, tantas opiniões diferentes em relação à obra do Mestre Jesus, porque naquela época a tradição era oral, então as pessoas não tinham uma clareza. E Kardec, no livro Obras Póstumas, que veio a publicação lá em 1869, né, quer dizer, 1890, né, Kardec faleceu em 1869, quer dizer, 21 anos depois que Kardec desencarnou, é que foi publicada a primeira edição do livro Obras Póstumas, que é um livro pouco lido no movimento espírita, mas que é um preciosíssimo livro que merece ser estudado também, né? Porque Kardec ele navega, sim, com conteúdos no livro Obras Póstumas, mas lá no final, no projeto 1868, ele dedica 50 páginas. 50 páginas, é praticamente um livro, né? 50 páginas. A organização do movimento espírita, a preocupação que ele tinha com a unidade do movimento espírita, como se constituía uma sociedade, o estabelecimento central, quer dizer, a sede, né, que hoje nós temos, né, o Centro Espírita, a sede, de preferência com instalações simples, sem rituais, sem nenhum tipo de ostentação. Ele falava do ensino espírita, a importância dos cursos regulares, a biblioteca, a publicidade, as viagens, enfim, todo um trabalho lá no final de Obras Póstumas, em que o Kardec revela não só o seu lado professor, pedagogo, cientista, pesquisador, mas o seu lado estrategista. Kardec se preocupou muito com o futuro, não só com a mensagem, mas também com os meios de essa mensagem chegar ao futuro. E, de preferência, espalhando pelo mundo inteiro, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Mais recentemente com a internet, um grande impulso em relação à mensagem espírita. Eu fico imaginando hoje quantas pessoas acessam o YouTube para assistir palestras espíritas. Milhões de pessoas, talvez bilhões no mundo inteiro.
em diferentes idiomas. Por quê? Porque essa ansiedade em relação à imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados, tudo isso, que são as 5 pilastras de sustentação da nossa doutrina, tudo isso está muito presente hoje na humanidade em relação à curiosidade, ao interesse, à vontade, né? Então, eu recorri ao livro Obras Póstumas, que é um livro que eu recomendo, eu sugiro, principalmente para os dirigentes espíritas, é muito importante ler, porque aqui Kardec faz várias orientações em relação, por exemplo, aos estatutos, a amplitude de ação da Comissão Central, a preocupação dele com as decisões coletivas, até porque Kardec revela isso em vários livros. A doutrina espírita não está ancorada numa pessoa, como a antiga revelação em Moisés e a segunda em Jesus. A terceira revelação, ela está espalhada de uma maneira coletiva por vários espíritos, encarnados e desencarnados. Ele é o catalisador dessas energias, mas ele o tempo todo revela que a doutrina espírita é uma obra de educação coletiva. Isso tudo está aqui em Obras Póstumas. Ele fala sobre as vias e os meios, ou seja, olha o estrategista aí. Eu tenho uma mensagem, recebi milhares de mensagens reveladoras da verdade, mas como que eu faço chegar essa mensagem às pessoas? Eu preciso cuidar dos meios, que são meios presenciais, né? O estabelecimento central, a biblioteca, os cursos regulares, o dispensário de ajuda e promoção social já está aqui, na Constituição da Sociedade, né? As viagens, ou seja, Kardec, no livro Viagem Espírita, em 1862, ele revela ali uma preocupação de ir ao encontro dos centros espíritas que estavam nascendo na França. Ele fez uma primeira viagem, em 1860, só para Lyon, a sua terra natal. E essa primeira viagem, vejam, apenas 3 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 1860. Em apenas 3 anos, ele encontrou lá em Lyon, na primeira viagem, mais de 300 pessoas numa assembleia. Não tinha microfone na época. Já pensou falar para 300 pessoas sem microfone, né? Em 1861, ele vai a Lyon e Bordeaux. Já estica um pouquinho. Mas em 1862, ele vai a mais de 20 cidades do interior da França. Ele faz uma viagem mais ou menos igual do Rio a Porto Alegre, 1.300 quilômetros, em 6 semanas, meia dúzia de semanas, quase 2 meses. Ele viajou por essas 20 cidades, participando de reuniões, de palestras, de encontros, de feedbacks, porque ele diz nessa viagem que ele não foi lá só levar instruções. Olha os meios. Ele tinha mensagem, mas um dos meios de propagar, além do jornal, além dos livros, eram as viagens. Então, além de ele ir lá levar as instruções, ele colhia feedbacks, orientações das pessoas, e ele compara essa viagem aos Atos dos Apóstolos. Então, ele chama de Atos dos Espíritas, até porque ele não foi sozinho, ele foi com alguns companheiros que estavam junto com ele divulgando a doutrina. Agora, esses 2 livros não são muito lidos, mas são interessantíssimos, porque nós vemos ali a figura humana de Kardec, a figura pessoal, o seu carisma, o seu jeito de lidar com as pessoas, o aperto de mão no primeiro encontro de espíritas, né, lá em Lyon, com o chefe de oficinas das estações de trem e a sua esposa. E ali eles se cumprimentam, um aperto de mão vigoroso, era o primeiro encontro dos espíritas. E ele fala com alegria. E nessas 20 cidades ele foi muito bem recebido e começou a trabalhar essa questão dos meios, da maneira de levar. Unidade, clareza, tudo por escrito, para não deixar margem a interpretações equivocadas. Mas eu queria trazer aqui, gente, um recorte, porque toda vez que a gente lê um livro antigo,
Eu gosto demais de história. Eu acho que todos nós gostamos, né? E toda vez que a gente lê um livro antigo, é muito interessante a gente colocar o contexto, o cenário da época. Então, eu vou ler aqui algumas coisinhas que são curiosidades, mas que nos levam um pouco à França de então. Vamos voltar lá na França, de 1850, por aí? O século XIX. Olha que interessante. No século XIX, a física foi a ciência mais pesquisada. Como no século XX seria a química, e no século XXI nós estamos constatando que é a biologia, né? Transplante, células-tronco, neurociência, todo esse processo que envolve a biologia, né? Expectativa de vida, cura de doenças, enfim. Olha, no século XIX foi inventada a bateria. Mas não é bateria de banda, não. A bateria de carregar a eletricidade, né? Era muito incipiente, mas começou. A locomotiva, a primeira locomotiva, ela nasceu exatamente no ano que Kardec nasceu, 1804. E essa locomotiva não levava pessoas, levava cargas. E ela andava a uma incrível velocidade de 8 km por hora. Depois veio a impressão. O primeiro jornal impresso, publicado, é de 1810. Antes eram folhetos. Então, veja, 1810, quer dizer, quando o Espiritismo é publicado no livro, em 1857, apenas 47 depois que o primeiro jornal escrito surgiu. Lembrando que 47 anos naquela época era muito. Hoje não é nada, né? 47 anos não é nada. Motor elétrico, hélice de navio, lâmpada incandescente, telefone, os primeiros telefones, geladeira. Começaram as primeiras invenções de geladeiras, que na Primeira Guerra Mundial ela começou a servir aos soldados. Anestesia. Luciano, você já imaginou extrair um dente sem anestesia? 1800 e alguma coisinha foi criada a anestesia. Fonógrafo, olha que interessante. Eles conseguiam, depois vocês entram lá no Google, pesquisam lá fonógrafo, vocês veem como é que começaram a gravar sons. Gravar sons. Porque os músicos da época só conseguiam ouvir as músicas lendo partitura. Porque eles não conseguiam registrar os sons do que eles tocavam. Então, eu tocava a minha sanfona, acabou. Quem ouviu, ouviu. Quem nunca ouviu, não ouve mais. Mas, a partir de 1800 alguma coisa, 1870, o fonógrafo foi inventado. O raio-x começou a ser inventado. O primeiro voo motorizado, né? Então, o que a gente observa? Se a gente está agora no cenário francês do século XIX. Gente, Kardec, em apenas 3 anos, desde o início da pesquisa das mesas girantes até o Livro dos Espíritos, com toda essa dificuldade que nós relatamos aqui, ele viajou por mais de 20 cidades, num trem. Aí, na época, já era melhor o trem, né, Luciano? De 8 km por hora, ele já andava 50 km por hora. Imagine você andar 50 km por hora na 28 de março. Tenta fazer isso amanhã. Vão buzinar atrás do teu carro o tempo todo. Então, quer dizer, ele conseguiu fazer essa viagem de 1.300 quilômetros, mais de 20 cidades, orientando, ouvindo, vendo como que estava o movimento crescendo. Aliás, a palavra movimento significa mudança, né? Eu compreendo movimento como mudança. Quer dizer, o movimento espírita ele é dinâmico, ele incorpora descobertas da ciência, ele incorpora costumes sociais, ele incorpora análises em relação aos ensinamentos de Jesus, sem perder a essência, evidentemente. Mas o movimento espírita ele é dinâmico, ele é transformador, ele não é igrejeiro, cristalizado, né? Aquela coisa firme e não muda de jeito nenhum. Então, é esse o registro que eu queria trazer inicial, mas falando o seguinte, rapidamente, para terminar. Kardec destaca na Viagem Espírita de 1962 que cada vez mais surgiam médiuns moralistas, médiuns preocupados com a melhoria ética, moral das pessoas, e não com a curiosidade do fenômeno. Ele chega a dizer
que a essência da doutrina espírita é a transformação do ser humano através da filosofia. E que o fenômeno mediúnico, no sentido da curiosidade, já tinha passado. Já estava numa segunda fase, que era da filosofia. E a terceira fase viria em breve, que era a transformação do comportamento, da atitude das pessoas. Então, esse livro é preciosíssimo, os dois, na verdade, né? Mas A Viagem Espírita é realmente um livro. Ele cita, por exemplo, a cidade de Sete, né? C-E-T-T-E, Sete, C-E-T-T-E. Ele fala assim: nessa cidade de Sete que eu visitei, nunca ninguém viu um médium. Lá não existiam médiums. Nunca vi um fenômeno mediúnico. E em poucos lugares eu vi tanta fé, tanta convicção através da filosofia, na imortalidade da alma, na reencarnação, na comunicação dos espíritos. Por quê? Ele dizia: crer para ver e não ver para crer. Então, a importância da filosofia e da transformação ético-moral das pessoas, e dizendo que o fenômeno curioso, diferente de hoje, que os fenômenos têm um sentido de caridade, né? Recebe seus espíritos, dialoga-se com eles, busca compartilhar, aprender com eles, construir soluções conjuntas com eles, sem aquela visão de julgar, é o diálogo amoroso, acolhedor com os espíritos, né? Mas com sentido ético-moral, de melhoria, né? Então, essas são as primeiras considerações em relação a esses dois livros, que eu recomendo muito, que é realmente uma oportunidade de ouro da gente conhecer esse Kardec tão próximo de nós, esse Kardec que a gente pode dialogar em pensamento, porque ele tem uma grande generosidade no coração. Eu, antes de ler as cartas, ou parte delas, e ler esse material rápido que eu selecionei aqui, eu queria lembrar essa prevalência da filosofia, que é o eixo condutor do espiritismo, que a gente teima em negar. O eixo condutor do espiritismo, isso com palavras de Kardec, é exatamente a filosofia. Tá? A filosofia nem é a ciência, porque a ciência ela pode levar as pessoas a verem um fenômeno e, mesmo assim, não acreditar no fenômeno. Mas quando o princípio é filosófico, quando é a mudança pela reflexão, pelo saber, aí você vai embora. Por isso que ele valorizava a filosofia, valorizava a ciência e relutou muito em chamar o espiritismo de religião. E por razões atávicas e pelo hábito que nós temos no Brasil de fazer o sincretismo, nós vamos esquecendo do lado filosófico, científico, e vamos moldando o espiritismo numa feição religiosa que ele, Allan Kardec, combateu e que a gente teima em dar preferência em relação à filosofia e à ciência. Então, essa prevalência da filosofia, aliás, o livro dos Espíritos, não é à toa que o livro dos Espíritos, que é a base da filosofia espírita, está publicado em primeiro plano. Isso não é à toa, né? Isso é um projeto, há uma razão de ser. Mas daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso. Eu queria, então, vou compartilhar com vocês, para ler um material do Allan Kardec que está sendo recuperado pela FEAL e a partir dos dados lá de algumas cartas que foram conseguidas que foram trazidas para o Brasil pelo Canuto Abreu, e um material também que os pesquisadores, a Simone Privato, conseguiu lá na França. Uma coisa muito nova. Então, vou compartilhar para a gente ler em conjunto e a gente comentar. Então, está aí o que mostram as preces e cartas de Kardec. São 2 preces e 3 ou 4 cartas. A gente vai ver um bom humor de Kardec, o seu otimismo, o rigor no método, o respeito pelo fazer de maneira simples. Então, a gente começa a ver, olha, o Kardec, ele era uma pessoa de humor. É porque a gente que está ligado à religião, acha que religião é coisa de gente triste,
é coisa de gente fechada, né? Se a gente olhar a arte religiosa, a arte sacra, por exemplo, é uma arte que sangra, né? É uma arte, a gente vê os trabalhos em algumas igrejas, principalmente igrejas barrocas, a gente vê que é uma arte triste, não é? A ideia do sofrimento. É aquela ideia, no início do catolicismo, de que nós conseguiríamos uma evolução ou conseguiríamos um céu, para usar uma terminologia da época, pelo sofrimento, não é? Pela dor. E isso, às vezes, impacta muito a casa espírita, né? A ideia do sofrimento, da desgraça, da miséria, né? Quanto mais sofro, mais eu evoluo. Não necessariamente, né? Isso é um atavismo que nós apanhamos na Igreja Católica. Então, segundo alguns biógrafos, Kardec era pessoa de riso. No filme sobre ele, o roteirista dá algumas pistas sobre isso. Muito otimista, né? Ele sempre estava no projeto. O que o Edalmo falou sobre as viagens mostra muito bem, ele fazendo uma contabilidade do percentual, ele é otimista com o crescimento do espiritismo. Enfim, muito rigor no método. A gente vai ver isso quando fizer a tradução dessas cartas. Ele não perde essa visão do cientista, de analisar, de cortar, de duvidar. Ele duvidava muito, muito mesmo. Comparava, não aceitava o que as pessoas diziam. Pessoas encarnadas e desencarnadas também. Não tinha medo de contrariar os espíritos e por aí vai, né? E respeito pelo fazer de maneira simples, né? Objetivamente, simplificar. A ideia dele da construção de centros, ou da configuração dos centros espíritos de maneira bem simples, para facilitar a administração, é uma prova disso. Ele sempre dizia que era preferível uma instituição simples, com estrutura enxuta, para que as pessoas se conhecessem, para que as pessoas trocassem informações e, melhor, naturalmente, a administração. Ele tem duas preces aqui muito interessantes. Se alguém quiser intervir, o pessoal fica à vontade, hein? Mas são fragmentos de prece, em que ele faz uma prece. Na 1 ele diz assim: visto que a autoridade moral não é suficiente, dai-me, eu vos peço, algum recurso material a fim de fechar, se é possível, a boca das más línguas. Então, você vê que ele fala, o Edalmo estava falando, para a gente conhecer o Kardec homem, o Kardec homem aí. Ele faz uma oração a Deus e aos espíritos, amigos, que o secundavam na codificação. Olha, visto que a autoridade moral não é suficiente, dai-me, eu vos peço, algum recurso material, a fim de fechar, se é possível, a boca das más línguas. Ele precisava de recursos materiais. E ele colocava isso nas preces. Não era uma prece sentida, chorosa, como nós muitas vezes fazemos. Nós somos os desgraçados. A nossa prece na casa espírita parece um ato penitencial do ritual da missa. Não é alguma coisa serena, alguma coisa racional e também emocional, de um autoconhecimento ou de um autorreconhecimento. Muitas vezes alguma coisa chorosa, em que nós pedimos e nos colocamos na situação de desgraçados, de infelizes. Não é o que nós vemos aqui, não. Daqui a pouco ele faz uma outra prece. 2 meios seriam muito providenciais ao objetivo. O primeiro, o mais simples, é tirar proveito o mais rápido possível do meu terreno. Com isso, eu não teria de me preocupar com coisas materiais. Olha o ideal dessa pessoa. Ele vai abrir mão do seu terreno material, exatamente para levar adiante o projeto. É um idealista, né? O segundo é que alguém me legue uma certa renda. Isso me daria os meios de realizar muitas coisas e de as dirigir como eu entendo, uma vez que eu não teria de estar na dependência e na vontade do capricho das ideias de ninguém. Quer dizer, ele não queria que a doutrina espírita ficasse atrelada a qualquer ideal que fosse macular o seu projeto. Como nós vemos muitas vezes
quando a gente, de maneira inadvertida, cai na dependência, por exemplo, de partidos políticos. Não é? Eu me lembro de uma história muito interessante que o Divaldo contou há muito tempo, dizendo que um amigo dele na Bahia queria fazer uma creche para 300 crianças. É aquela história do entusiasmo, né? O entusiasmo, às vezes, Kardec estudou isso no livro dos médios. Ele disse que o espírito é exaltado, às vezes, é uma pessoa de boa vontade, mas a exaltação dele é tão grande, isso acontece quando a gente começa no espiritismo, né? Às vezes se exalta, e aí ele disse que são espíritos que mais mal fazem do que bem, porque quando nós temos essa exaltação, nós perdemos o tirocínio, perdemos a reflexão. E aí o Divaldo contava que esse amigo queria fazer uma creche para 300 pessoas. E ele reservadamente falou, você não quer fazer para 30? Vai começando, daqui a pouco você faz, aumenta para 50, etc. E o cara bateu o pé e queria fazer para 300. Resumo da obra, não levou, né? Você imagina o que é uma creche para 300 pessoas, com tudo hoje sendo profissional, né? O mundo hoje é assim mesmo, as pessoas, tudo é dinheiro, nós vivemos numa sociedade capitalista. Como que você vai fazer isso para 300 pessoas? Resumo da obra, caiu na mão do partido político. E agora tem 3 cartas, são 3 cartas. É uma carta que ele dirige ao senhor Patier. Eu me recordarei sempre que é ao senhor que devo minhas primeiras convicções sobre a doutrina, pela confiança muito natural que me inspiravam o seu caráter e seu eminente saber. Olha que coisa curiosa, isso acontece muito com todos nós, né? Aconteceu com ele. Essa confiança da doutrina, as convicções da doutrina, vieram pelo contato com determinadas pessoas. E é muito comum entre nós, né, a gente se envolver na doutrina por causa de uma pessoa. É muito comum. E isso leva a uma consequência terrível, né, que é exatamente a nossa preocupação do que estamos passando para outra pessoa. O que nós estamos fazendo? Porque as pessoas estão nos olhando, estão se transformando ou não em espíritas exatamente no contato com a gente. A doutrina espírita é uma doutrina muito de contato pessoal. E ele mostra isso aqui, as primeiras convicções sobre a doutrina, as primeiras, pela confiança muito natural que inspirava o caráter e o saber. Esses 2 elementos aqui, ó, o caráter da pessoa e o saber da pessoa. Por isso que o amai-vos, instruí-vos é fundamental, né? E você vê muito uma coisa prática. O Kardec aí é como nós. Nós sofremos esse tipo de influência. Carta ao senhor Jordão. Quanto ao pedido que o senhor me fez de expor na revista algumas de suas opiniões pessoais sobre a doutrina, acedo de boa vontade, porque sei de antemão que suas críticas não serão fruto de uma hostilidade sistemática, preconceituosa e maldosa. Então, você vê que ele abria a revista espírita para as pessoas que pensavam contrariamente a ele. Aliás, no Projeto Espírita, ele fala sobre a organização das bibliotecas, da Biblioteca Espírita, e dizia que na Biblioteca Espírita deveria haver também livros contrários ao Espiritismo. Você olha que dialética fantástica. E por que isso? Porque ele estava com base em filosofia. O processo dialético de você aprender pelo ponto e pelo contraponto, pelos pensamentos favoráveis e pelos pensamentos contrários, ouvir quem pensa diferente de você, isso é um processo filosófico, né? Esse era o Kardec. Então, não tem por que negar o tal livro aqui na biblioteca. Não, traz para cá. Esse livro combate o espiritismo, não tem problema. E ele dizia, nós não temos que ter medo das teorias. Se ela for válida, ela permanecerá. E se não for válida, se não tiver consistência, ela própria vai se diluir. Esse era o pensamento dele. E uma carta aqui ao senhor Dumas. Respondo-lhe as 2 bondosas cartas e junto à presente uma resposta ao senhor Grelê.
Espero, a senhora Grelê, está escrito errado aqui, espero que ela o acalme um pouco e seu entusiasmo por vezes refletido, como um artigo mais nocivo que útil, no que dá a ideia da falsa finalidade do espiritismo e da missão dos espíritos que se comunicam. Estive com a senhora e a filha do senhor Grelê. Cá entre nós, fiquei muito pouco contente com elas. A senhora Grelê não parece aceitar de boa vontade a crítica das comunicações. Quer dizer, ele estranha que as pessoas não aceitem, que os médios não aceitam as críticas que os espíritos, das mensagens que os espíritos passam. Os espíritos, o Allan Kardec diz no livro dos médios, que um espírito elevado vê a crítica com naturalidade, com serenidade. Um espírito ainda com limitações é que não aceita a crítica. Os encarnados, da mesma maneira, aceitaram a crítica de maneira serena. E essa senhora não aceita de boa vontade a crítica às comunicações. Era um médium que não aceitava a crítica às comunicações. Então, ele possuía essa visão do cientista, visão de análise, e não uma visão de emoção descontrolada, emoção desalinhada. Mas eu queria agora retornar àquela ideia da autonomia, que eu acho que é uma coisa que é um fio condutor para o nosso comportamento no movimento espírita. A ideia de autonomia é exatamente aquela que Allan Kardec aprendeu com o Pestalozzi, de nós próprios sermos os agentes da nossa transformação. Os espíritos nos ajudam, mas a decisão é nossa. A escolha das provas é nossa. Isso aí não dá para terceirizar, não. Isso não dá. Isso não dá para delegar, não. Nós é que vamos conviver com isso. Então, a construção da nossa personalidade doutrinária depende de nós. Aí, a interpretação da doutrina vai depender de nós. Nós é que vamos construir. Com a ajuda dos espíritos? Sim. Com a ajuda dos amigos? Sim. Mas, principalmente, com as nossas decisões. Nós construirmos. Nós somos o sujeito do nosso futuro e o sujeito da nossa evolução. Olha, isso faz toda a diferença. Nós vamos abandonar a ideia de salvação. Vamos optar pela ideia de educação. Nós vamos abandonar a ideia de arrastão. Às vezes, no movimento espírita, nós queremos arrastar, fazer um movimento para vender 100 mil livros, para ter uma reunião com 300 pessoas. Isso é arrastão, né? Isso não é processo de educação, processo de conscientização. E eu queria, só para terminar esse compartilhamento, sobre essa ideia de autonomia, trazer uma contribuição do poeta Carlos Drummond de Andrade. Eu espero que vocês gostem do texto. E eu trago porque a doutrina espírita é uma doutrina inserida num contexto social, num contexto cultural. Eu tenho para mim que é importante nós trazermos contribuições de outras áreas do conhecimento que confirmem ou que ajudem no entendimento e na confirmação da tese espírita. Esse texto é esse aqui. Eu, etiqueta, certamente alguns companheiros da sala conhecem. E esse texto dá a entender por que a gente perdeu tanta autonomia no mundo de hoje. Tá? E, às vezes, na casa espírita. Nós, enquanto frequentadores, nós dependemos da heteronomia, da outra, do que o espírito fala, do que o companheiro determina, e nós não chegamos a fazer uma reflexão por uma decisão nossa. Eu, etiqueta Carlos Drummond de Andrade. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje eu não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis
é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isto, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e que me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo, tão pensante, sentinte e solidário, com outros seres diversos e conscientes de sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo essa etiqueta global no corpo, que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, tão independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco de roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa, da vitrine me tiram, recolocam objeto pulsante, mas objeto, que se oferece como um signo de outros objetos estáticos e tarefados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifique. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Esse é o texto que eu gostaria de trazer para a gente refletir sobre o Espiritismo. O Espiritismo estaria se demitindo de ser ele próprio, envolvido em uma série de misturas, de miscelâneas teosóficas, psicológicas, que fogem, muitas vezes, aos princípios básicos, na influência marcante que as religiões tradicionais têm feito em relação ao Espiritismo, o Espiritismo caminhando, a meu juízo, para um sincretismo, o Espiritismo estaria demitindo de ser ele. Cadê a filosofia espírita? Ponto central. Por isso, companheiros, que eu julgo muito importante essa iniciativa do 21º Museu em trazer Kardec para essa lide, para esse confronto de ideias, para essa reunião de estudos, porque ele é fundamental. O fio condutor, a meu juízo, é o princípio filosófico e o Kardec como homem, o Kardec com as suas ideias, com as suas visões, e não a chamada fase teológica que muitas pessoas julgam deve entrar o Espiritismo. Mais tarde a gente conversa mais sobre outras coisas. Então, fica franqueada a palavra aí, o Edalmo, se quiser fazer algumas ponderações, e todos os demais, vamos trocar ideias. Vamos ouvir se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma curiosidade, por exemplo, sobre esses dois livros, né? Enfim, à vontade. A Daísa pode mediar? E aí, pessoal? Quem deseja fazer alguma colocação? Ele, inclusive, né, Luciana, ele tem o segundo livro agora, depois de Revolução Espírita, o Paulo, né?
que é o autonomia, né? Autonomia, isso. A autonomia. É. Eu gostaria que você falasse um pouco mais. Antes do pessoal entrar, a gente estava conversando um pouco sobre essa questão que nós estamos vivendo agora, o virtual. Uma coisa assim que eu fico muito reflexiva é que a gente não pode estar no virtual arrastando o mesmo formato do presencial, né? E a gente vê uma invasão de lives, que a gente pode cair em uma intoxicação bem distante de filosofar, né? De ficarmos ouvindo recortes e recortes e Sem autonomia. Não termos tempos de repensar claro. O que está sendo colocado, né, pelas pessoas. Eu não estou dizendo que não tem lives boas, não é isso, não. Claro. Eu estou falando da quantidade. Muita coisa. E eu, particularmente, fui trabalhando, né, no sentido assim, de estabelecer alguma prioridade no que eu vou assistir. Eu gosto muito do livro. Então, nesse tempo de pandemia, eu fiquei muito com os livros na mão, essa coisa assim, meio de professor marcando, né? Então, a minha pergunta para vocês dois é: como lidar com esse virtual que, logicamente, nós vamos ter que dar continuidade a ele no pós-pandemia, mas como isso não ser encarcerador também, a colaborar para essa autonomia que nós precisamos. Não sei se eu falei e se eu me fiz entender. Uma das características do mundo virtual é a profusão. É uma profusão, é um bombardeio. E, naturalmente, o espiritismo não está fora disso, né? Em todo o processo de comunicação, o bombardeio de informações é muito grande. O bombardeio, agora, é tudo muito inicial, né? Daqui a pouco a poeira vai sentar, eu espero que assente, e aí nós vamos selecionar. Até porque, como isso sendo muito novo na casa espírita, a manutenção das reuniões virtuais são importantes para se manter agregado o frequentador. Eu conheço algumas instituições que não estão fazendo live nenhuma. E eu conversava, inclusive, com um amigo, falando, olha, o argumento dele era o seguinte, tem muita live por aí, as pessoas podem escolher. É verdade. Agora, a reunião virtual, o centro espírita que mantém a reunião virtual, ele está mantendo também os frequentadores. Se a instituição não faz, ela pode dispersar. Um outro aspecto, agora, o negativo, é exatamente a profusão. Há muita quantidade. Tá? E que daqui a pouco, naturalmente, isso vai chegar com a presencial, isso vai se normalizar. E é preciso que normalize. Porque uma outra característica do mundo virtual é a superficialidade. Como são muitas e são em quantidade, elas passam pela superficialidade. Isso é uma característica, por exemplo, da propaganda. Se a gente tiver a preocupação em fazer muitas lives para propagar a doutrina espírita, a tendência não é automática, mas a tendência é que a profusão, a quantidade, leve a uma superficialidade. Isso é estudado pelos comunicólogos e na modernidade, isso está muito exposto, muito estudado pela chamada modernidade líquida, né? Do grande teólogo suíço, o Zygmunt Bauman. Ele fala que as relações do mundo econômico, do mundo capitalista, são relações frágeis, são relações líquidas, elas se liquefazem, elas se diluem, e nós podemos ver isso refletido, se nós não tomarmos cuidado, na divulgação da casa espírita. O mundo virtual pode levar a essa liquefação, a essa pluralidade que pode roubar, não é automático, mas pode roubar essa profundidade. E nós temos que ter profundidade. Tá? Temos que ter. Uma pessoa me dizia há poucos dias que tem
estava vendo algumas lives e, naturalmente, na melhor das intenções, como está todo mundo recluso, quer ver, quer ocupar de maneira sensata e proveitosa a sua mente. Mas ela já havia muitas exposições que rodavam em torno de uma repetição, o que, aliás, é uma das características dessa profusão do mundo moderno. A propaganda, quando a gente quer massificar a propaganda, nós insistimos na divulgação e barateamos o discurso para que o maior número de pessoas tenha acesso. Quer dizer, não é que a doutrina espírita seja uma doutrina de intelectuais, não é isso, não. Mas é uma doutrina que precisa de estudos, até para se alcançar essa autonomia. A esse respeito, eu só queria concluir essa fala. Eu tenho percebido que, ainda dentro dessa autonomia, nós, na Casa Espírita, estamos fugindo de determinados temas. Estamos fugindo de determinados temas. Às vezes, a gente assiste a uma palestra espírita, ou faz uma palestra espírita, isso acontece comigo, e comigo também, certamente, com muitos outros companheiros, em que a gente, depois da palestra, a gente fala assim, bom, se essa palestra fosse feita numa igreja protestante, ou num templo protestante, ou numa igreja católica, seria a mesma coisa. Quer dizer, se o espiritismo não tem essa autonomia, não tem essa identidade, alguma coisa está errada. Nós precisamos ter a cor espírita. E também estarmos atentos a uma pauta que está gritando na nossa sociedade. É claro que é importante falar sobre conhecereis a verdade vos libertará, quem não nascer na água do Espírito não alcança o reino dos céus, falar sobre Jesus caminhando sobre as ondas, não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita, meu reino não é deste mundo. É claro que são temas importantes, mas existem temas que estão gritando, como o racismo na Casa Espírita, como o preconceito contra homossexuais na Casa Espírita, como violência com as mulheres na Casa Espírita, violência psicológica e também física, e nós estamos fugindo desse debate. Então, a live, ela, daqui a pouco, eu imagino que a exposição virtual vai precisar estar atenta a isso, ao tipo de tema, para não cair na superficialidade e na banalização. Agora, é uma coisa que a gente comentava antes, veio para ficar, né? Veio para ficar. Me ouve aí? Dalmo, Rose Carla quer fazer uma pergunta. Dá para você esperar um minutinho ou você ia falar alguma coisa? Eu só queria comentar o que o Luciano falou, enfim, mas se ela vai fazer outra pergunta, eu estou à disposição. Não, mas é melhor então você comentar e depois a Rose Carla fala. Sobre esse aspecto da quantidade versus ou mais qualidade, toda inovação, ela normalmente vem com quantidade. Eu me lembro na década de 80, final da década de 80, era moda as pessoas terem um videocassete em casa. As pessoas faziam rodinhas e não sei o quê, videocassete. Então, a pessoa comprava o videocassete, chamava os vizinhos para verem, e aí queria ver filme todo dia. Por quê? Era uma novidade, né? Hoje, você seleciona os filmes, você tem cuidado, olha a sinopse primeiro. Outro dia eu vi um filme maravilhoso chamado Dois Papas. Recomendo, Dois Papas. O diálogo, né, do Papa alemão com o Papa argentino, que iria assumir o papado. Muito interessante o diálogo dos dois papas, né? Mas eu não vejo mais qualquer filme. Não vejo mais qualquer filme. Então, eu volto a Jesus, o joio e o trigo. É muito interessante, até porque o joio e o trigo são muito parecidos. Muito parecidos. Se você olhar a plantinha trigo, a plantinha joio nascendo, elas são quase iguais. São primas, né? Agora, o que Jesus falou? Não, deixa crescer os dois juntos. Lá na frente, a gente vai selecionar, né? Então, a mesma coisa já está acontecendo. Por exemplo, quantos de nós aqui aderiu a 10 grupos, 15 grupos, 20 grupos? Agora nós já estamos começando a sair de alguns. Por quê?
já tem grupos interpostos, superpostos, fazendo a mesma coisa. Porque esse ativismo virtual, esse desespero de ser influencer, né? Esse desespero de ter tantas curtidas. Ah, pelo amor de Deus, eu não consegui 1 milhão de curtidas, eu nem vou dormir hoje. Calma, isso vai acontecer, um processo, isso já está acontecendo, um processo seletivo. No caso da doutrina espírita, Kardec também passou por isso. Ele recebeu centenas de mensagens, porque rolava a tal da moda que o Drummond de Andrade veio através da voz do Luciano aí, né? Esse ativismo, essa coisa de autoajuda, literatura de autoajuda, por exemplo, né? Proliferou demais, agora já está diminuindo. Por quê? Já não dá mais ibope. Então, eu acredito que, com o tempo, esse processo vai ser refinado e a gente vai partir para a qualidade, que é o princípio da doutrina, né? Agora, antes de passar para a Carla, 2 minutos, eu queria só destacar aqui, Daísa, Luciano e amigos, amigas, algumas frases breves de Kardec no livro Viagem Espírita, 1962. É uma alusão a que o Luciano falou sobre a autonomia e essa coisa da gente puxar para nós a responsabilidade da nossa transformação, da nossa melhoria. Olha o que ele diz. Entre os que adotam as ideias espíritas, existem 3 categorias bem distintas. Então, agora vamos ver em qual categoria cada um de nós se enquadra, hein? Esse é um desafio agora para nós, hein? Olha lá, atenção, vai devagar, hein? Vai devagar aí, Adão. Primeira categoria, atenção. Tchan, 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 tchan. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos das manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Vamos refletir, atenção. Está girando a bolinha lá do sorteio. Muito bem. Bolinha número 2. Vai para o Globo agora. Vamos sortear a bolinha 2. Quem que vai ganhar essa bolinha? Os que percebem o alcance moral a partir dos fenômenos, mas que o aplicam aos outros e não a si mesmos. Dizem que os espíritas são extremamente julgadores. Será que essa carapuça cai em nós? É para refletir. Ah, não, porque eu já conheço a reencarnação. Ah, porque ele é assim, porque no passado foi assado, a gente já deduz. Olha, o que está acontecendo com ele hoje, ele vai sofrer muito lá no umbral. Olha o inferno aí. Ah, não, o que ele está fazendo é tão virtuoso que ele vai para o nosso lar. Né? Muito bem. Bolinha número 3. Estou girando o globo agora. Os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar sua moral e ética. Está em Viagem Espírita, 1862. Então, esse livro não é só um diário de viagem. Ele traz sínteses, ele traz toques, ele traz feedbacks em relação ao que ele vivenciou nessas visitas. E, para concluir, já passo para a Carla, olha que interessante. Há algum tempo, constituíram-se alguns grupos de especial caráter e cuja multiplicação entusiasticamente desejamos encorajar. Ele está estimulando alguns grupos. São os denominados grupos de ensino. Neles, ocupam-se pouco ou nada das manifestações. Toda a atenção se volta para a leitura e explicação de O Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e artigos da Revista Espírita. Nós estamos em 62, não tinha saído ainda o Evangelho. Algumas pessoas devotadas reúnem com esse objetivo um certo número de ouvintes, suprindo para eles as dificuldades da leitura ou do estudo isolado. Roda de conversa. Aplaudimos de todo o coração essa iniciativa, que esperamos terá imitadores e não poderá, em se desenvolvendo, deixar de produzir os melhores resultados. Para essa atividade,
não se tem necessidade de ser orador, professor. Trata-se de uma leitura, como em família, seguida de explicações despretensiosas do ponto de vista da eloquência, mas que estejam ao alcance de toda a gente. Está em viagem. O que é isso aqui? Feedback, retorno, contato, rede de relacionamentos, observando em loco, observando lá na origem como que os ensinos estavam chegando, ou seja, os meios, os canais. É igual hoje, né, as indústrias e comércio, você pode ter o melhor produto do mundo, o preço melhor do mundo, mas se não tiver canal, você não chega ao cliente. Isso é de uma obviedade, mas isso é o quê? Cabeça de estrategista. Kardec, além de estudioso, era um visionário. Ele vislumbrava, ele tinha uma visão de futuro de estrategista. Adaísa, estou à disposição com a nossa Carla. Rose Carla. Vamos, Rose. E quem mais, pessoal, quiser Eu falar ou pelo bate-papo, fica à vontade. Eu acho que isso que Edalma acabou de falar tem tudo a ver com o que o Luciano estava falando e que eu ia comentar. As estratégias, né? As ferramentas utilizadas na divulgação da doutrina espírita, usadas por Kardec no século XIX e hoje usadas por nós espíritas no século XXI, né? Que são as redes sociais, né? A internet, etc. e tal. Domingo eu fiz uma palestra lá no Malvina Navega e a gente estava falando sobre esse assunto, né? Desse novo formato de como divulgar a doutrina espírita, né? No que vai ser a casa espírita, a doutrina no pós-pandemia. A questão das palestras online, antes mesmo da pandemia, muita gente deixava de ir ao centro espírita para ficar em casa assistindo pelo YouTube Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, né, Alberto Almeida. Quem gosta de assistir palestra, muitas vezes pensa assim, por que eu vou lá na casa espírita hoje, né, pegar friagem, pegar uma chuva, tá muito calor, não tem ar-condicionado, vou ficar aqui no conforto do meu lar assistindo as palestras pelo YouTube, né? Isso já acontecia e eu conheço muita gente que faz isso, né? A casa espírita tem sua razão de ser, que a gente está ouvindo o tempo todo Edalmo falar aí, né? Através da viagem, 1862, desse livro, diz para nós, né, essas visitas que Kardec fez, mostra para a gente a razão de ser da casa espírita, de estar junto das pessoas, fazer uma congregação mesmo, né, trocar ideias, aprender juntos, né? Não é só para assistir palestra que a gente vai na casa espírita, e tem 1000 outras coisas para fazer. E aí tem um palestrante que vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto na internet, o nome dele é Júlio, acho que é Júlio, deixa eu ver aqui, Jaime Ribeiro, né? E ele fez um trabalho muito legal, tem até uma palestra no YouTube sobre isso, o futuro do movimento espírita pós-pandemia. E ele criou, né? Ele trabalha com essas questões e ele falou das 10 tendências que podem ocorrer, né? Porque, como o Luciano encerrou falando também, não vai ser o que era antes, né? As pessoas usam o termo novo normal, né? E o que vai ser esse novo normal? A internet veio e vai ficar nessa nossa relação com a casa espírita e com os outros espíritas dentro do movimento espírita. Agora, como tirar proveito disso? Então, se a gente parar para observar, quais as ferramentas que Jesus usou na sua época, né, para divulgar as leis morais, para divulgar os ensinamentos? Ele falava no monte, usava as parábolas, usava a vida, né, das pessoas. Se fosse falar para pescadores, ele ia falar de peixe, de rede.
Se fosse falar para agricultores, ele ia falar de jogar semente, né? de tirar o joio e o trigo, ia falar de coisas do cotidiano das pessoas para que as pessoas pudessem entender. Kardec usou de quais ferramentas? Kardec é um homem do seu tempo, né? Ele é um exemplo do que é a consequência de uma Revolução Francesa no final do século XVIII. Ele é um homem do século XIX, com uma mente de quem pegou uma França pós-Revolução Francesa. Então, e o iluminismo que chegou naquele momento, a ciência que chegou, a educação que ele teve, né, lá na Suíça. Então, tudo isso ele traz através da sua forma, do seu modo operantes, né, para trazer a doutrina espírita. Utilizou as viagens, a revista espírita para divulgar a doutrina espírita. Então, as ferramentas que Kardec usou, os livros, usou o método científico para codificar a doutrina, tudo que estava ali no seu tempo. E nós, espíritas do século XXI, como é que a gente vai fazer isso? Né? Quais as ferramentas que a gente tem para fazer essa divulgação, trilhar esse caminho de vivenciar o espiritismo, seja dentro da casa espírita ou fora da casa espírita? Professor, posso ir primeiro? Vai, meu amigo. Todo seu. Carla, Rose Carla, muito boa a sua reflexão, né? Porque remete ao futuro. É o presente, hein? Também é. Mas nós já estamos nisso. O futuro é amanhã, né? Amanhã já é o futuro. Olha só. Kardec e Jesus, numa escala de 0 a 100, em relação à difusão, à comunicação, eles tinham 80 problemas e 20 soluções. Uhum. Hoje, nós temos, numa escala de 0 a 100, 80 soluções e 20 problemas. Talvez nós estejamos atrapalhados com tanta solução que está na nossa frente. Né? Uhum. Por quê? Lá no NEAM, por exemplo, Núcleo Espírita Antero Manhães, Parque Aurora, bairro da cidade, deve ter lá 25, 30 trabalhadores firmes. Assistência grande ao domingo. Muito bem. Rua Nelson Rebel. Nós estamos tendo reuniões todos os dias, virtuais. Todos os dias. Segunda-feira, Céu e Inferno. Terça-feira, alternando. Terça, Evangelho, outra terça, Gênesis. Quarta-feira, Livro dos Espíritos. Quinta-feira, Missionário da Luz. Sexta-feira, Nosso Lar. Sábado tem 2 reuniões. Umas 3, outras 5. Tema livre. A das 5 tem sido sempre temas, como o Luciano trouxe agora. Temas do cotidiano, assuntos do dia a dia, fervendo agora. Domingo tem Seara do Bem, palestra sempre de alguém de fora. Muitas pessoas da AMES, AMES do Espírito Santo, AMES do Rio Grande do Sul, trazendo temas importantes. E às 6h30, uma outra palestra. Então, veja. Nós estamos, sexta-feira, Livro dos Médiuns, né? Nós estamos todos os dias reunidos. É virtual? O conteúdo mas nós estamos irmanados. E criou-se lá uma cultura, que é o seguinte, alguém disse uma vez para nós, gente, a energia que a gente gera aqui, 20 pessoas, 30 pessoas, às vezes 40, os espíritos estão aproveitando essa energia salutar, preciosa, virtuosa, para beneficiar ambientes que estão precisando dessa energia. Então, nós estamos em comunicação virtual, mas a gente tem essa consciência, o tal do feixe de varas, né? A energia que a gente está colocando é tão forte nesses estudos de união, de fraternidade, que eu tenho certeza que essa energia está sendo aproveitada pelo plano espiritual. Agora, quando voltar a casa aberta, claro que a gente vai querer se reunir. Claro. Né? Agora, eu prevejo, viu, Rose Carla? Por exemplo, na reunião de terça, só concluindo, na reunião de terça, nós tínhamos lá na roda de conversa 6 pessoas, 8 pessoas e tal. Hoje nós temos 40 no virtual. Legal.
Então, esse processo, a tendência, eu acho, inclusive eu tenho falado isso, nós temos que nos preparar muito para quando as portas se abrirem, porque vai haver uma demanda muito grande, reprimida, de pessoas ansiosas, pessoas... Enfim, tudo isso que a gente está vendo aí de fragilidades emocionais, fragilidades mentais, medos, e nós temos que nos preparar, principalmente a recepção das casas espíritas, o acolhimento fraterno, aquilo que Maria Frank faz lá, 3, 4 pessoas na recepção, abraçando quem chega. Se for possível, doar 1 minuto de sabedoria para cada novo visitante. Nós temos que nos preparar para essa abertura, porque nós estamos muito condicionados à telinha, não é? Agora, tem que haver um planejamento primoroso para quando as casas abrirem, porque a demanda vai ser muito grande. E eu concordo com a Rose Carla, o valor do nosso endereço, da nossa interação, do nosso abraço, do nosso carinho, da nossa ajuda, todo mundo contribuindo, porque, olha, a melhor maneira de fixar, entre aspas, né, aspas, um trabalhador na casa espírita é dando trabalho para ele. Não é ele sendo passivo de chegar lá, assistir a palestra e ir embora e não sabe nem o nome de ninguém. Quando a pessoa trabalha na casa espírita, normalmente ela fica. E aí eu até falava com o Luciano ontem, concluindo mesmo, agora é para concluir. Estava falando com o Luciano ontem, olha, não é pretensão não, pelo amor de Deus. Me perdoem, eu preciso da generosidade de vocês agora. Não é pretensão que eu vou falar. Olha, é muito raro a gente ver um ex-espírita, uma pessoa que já foi espírita. Sabe por quê? Porque o espiritismo nos convence pela fé raciocinada, pela coerência, pelo bom senso, pela leitura, pelo estudo. Então, de cada 100 pessoas que chegam à casa espírita, talvez 1 ou 2 sejam ex-espíritas, porque o nosso índice de fidelidade, digamos assim, de retenção, é muito grande por conta da consciência das pessoas, da compreensão. Então, essa é a minha contribuição. Olha só, completando o que você disse, todo ex-espírita, que eu já ouvi dizer que tem, que, né, eu até conheço uma, inclusive, Mas você conhece mais de 1000? Essas pessoas saem da casa espírita por falta desse aconchego mesmo. Perfeito. Né? Quando ela não sente aquele acolhimento, aquele aconchego, afetividade. Né? Pois é, a falta de afeto. A pessoa sai por isso. Embora na cabeça dela ela até ainda pense em reencarnação, né? Comunicabilidade com os espíritos, esses postulados, vamos dizer assim. Mas a falta desse afago, né? Que às vezes encontra numa igreja batista, né? Numa igreja evangélica, é que faz a pessoa sair da casa espírita. Só um outro pontinho antes de passar. Só um minutinho antes de passar para o Luciano. A Marília quer contribuir também. Só um minutinho, por favor, uma coisinha. Ó. Outra coisa, Luciano, que nós vamos ter que pensar. Outra coisa que nós temos que pensar é o seguinte: os imóveis das casas espíritas foram concebidos com idealismo, com entusiasmo, com dedicação, com comprometimento, no sentido da expansão, aí, né? A visão patrimonialista, né? Centros grandes, 2 andares, ótimo, isso aí foi um momento. Só que agora, gente, nós temos que repensar isso. Será que realmente serão centros grandes? Ou nós seremos muitos centros pequenos, como Kardec apregoava? Guarulhos, por exemplo, outro dia eu fiz um trabalho no nosso lar, com a nossa Ana, e fiz um trabalho com o nosso Saulo, lá na casa de Jorel. Guarulhos tem 200 mil habitantes. Só tem 3 casas espíritas, ou 4, alguma coisa assim. Nós vamos ter que repensar esse processo de ida até as bases, né? Isso é um assunto longo, mas que nós vamos ter que começar a pensar. Marília quer falar. Ela quer falar. Luciano, deixa a Marília falar, por favor. Fala, Marília. Ele é muito chato. É tão raro ela falar, meu Deus. Eu concordo com você, Rose. Muitas vezes a pessoa frequenta a casa espírita durante anos e por algum momento na vida dela, dificuldade que ela esteja passando, ela precisa se afastar e ela parece que é uma pessoa assim, invisível. Ninguém sente falta, ninguém procura.
As igrejas evangélicas não deixam isso acontecer de jeito nenhum. Você falta um dia, outra pessoa já está no telefone. Irmão, você não veio ontem, o que houve com você? Estão lá na porta da sua casa. E na doutrina espírita, isso não existe, no movimento não existe. É muito raro de ver. Então, por isso acontecem os ex-espíritas, porque são acolhidos de uma forma diferenciada pelas outras religiões. Recepção da casa espírita. Sim, Maria. Investimento. Chave de sucesso. Eu acho que vale a pena, Edalmo, todo diretor, presidente de Casa Espírita, dar uma olhada nesse vídeo que eu estou falando. Manda para o Zap para nós o endereço direitinho. Manda, por favor. Mando sim. É muito interessante as propostas, né, que ele traz para essa nova Casa Espírita. Ele fala até nisso, em lugar de convivência, uma biblioteca aberta, onde as pessoas podem sentar ali, tomar um café, dar uma lida, uma espécie de casa de cultura espírita, entende? Onde as pessoas podem conversar, vai ter uma salinha para assistir um vídeo, antes de começar a palestra, antes de ir para o estudo, entendeu? As pessoas poderem se confraternizar, estar ali juntos, é muito legal, muito interessante. Eu acho que é inovação e é isso que a gente precisa, né? Pessoas que estejam dispostas a ouvir o outro, conversar, trocar ideias, né? Porque aí você tem prazer em ir para a casa espírita, né? A palestra passa a ser um detalhe, não é só ir para assistir a palestra, tomar o passe, como vai à missa do dia de domingo, né? Com aquela obrigação, mas vai por prazer, por querer estar ali naquele espaço com as pessoas, conversando, trocando ideias, lendo, estudando. É muito interessante. Verônica está agradecendo a Edalmo por ter permitido aí a Marília participar. Marília, você tem mais alguma coisa a dizer antes de passar para o Luciano? Ok? Nadinha, já falei muito. Mas a gente não viu o seu rosto, Marília. Perdão, deixa eu valorizar, perdão, Adaísa, perdão, Luciano. Olha só, olha que legal, o que a Carla falou agora, obras póstumas. Olha o que Kardec diz. Atenção, hein? O salão de recepção estaria aberto todos os dias e a certas horas para os membros da sociedade que aí poderiam conferenciar livremente. Isso aí. Ler os jornais, consultar os arquivos e a biblioteca. Os adeptos estrangeiros de passagem por Paris seriam ali recebidos, desde que fossem apresentados por um sócio. Então, veja, até isso Kardec se preocupou, com a recepção das pessoas. Século XXI, Kardec. O carinho, o abraço, né? A fraternidade, a caridade moral. É a prática. Por isso que o Kardec, além do conteúdo, ele foi uma pessoa que deu exemplo, igual Jesus, né? Mesma coisa. Professor Luciano, vai falar mais? Está terminando, Adaísa? É para encerrar? A Adaísa é o nosso sonho aí, ó, de Casa de Cultura Espírita. Isso aí. A gente tem um sonho antigo, a gente conversa sobre isso há muito tempo. Território nós temos, né? Sedes, nós temos imóveis. Era o sonho de fazer na Liga, mas a Liga agora está passando por algumas reformas, então não vai ser lá. Mas por que não em algum centro espírita que tem uma instalação? Mas o ainda está garantido lá. Por que não? Eu acho que até pode rodar, né? Aquele palco do Grupo Espírita Araci é uma maravilha, né? Que a gente andou utilizando em 2019. Mas vai, Luciano. Pessoal, a conversa ainda pode rodar muito, mas nós já estamos passando um tempinho. Então, Luciano, para as considerações finais. Eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre essa possível alteração da realidade da casa espírita, né? Eu digo possível porque é uma possibilidade, né? Não é certo. É bem provável que haverá modificações, mas talvez não sejam
tão radicais. A gente é muito lento nas mudanças, e é isso mesmo, tem que ser lento, né? O processo é longo e demorado. A respeito das reuniões virtuais, elas têm algumas armadilhas para as quais a gente precisa estar vacinado e com as quais a gente precisa ter preocupação. Existe uma realidade que nós vivemos hoje, que é a chamada sociedade do espetáculo, que é objeto, inclusive, de obras publicadas. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade do espetáculo. E a sociedade do espetáculo, ela é capitaneada pela imagem, pela prevalência da imagem. E, por via de consequência, pelo apagamento do conteúdo, o apagamento da essência. No mundo virtual, que é um mundo que vai para muitas pessoas, nós precisamos estar atentos a isso, no instante em que a imagem não roube a essência do discurso. Isso já tem roubado, por exemplo, um livro de capa de policromia, cuja essência é muito limitada. Algumas picaretagens, desculpem o termo, de alguns autores de autoajuda, que, querendo fazer uma autoajuda para eles ganharem dinheiro, banalizam e tentam fazer um chamado universalismo religioso em nome do espiritismo. É aquilo que eles querem fazer da chamada fase teológica, como se o espiritismo fosse uma religião formal. Então, é muito importante a gente estar ligado a não perder a essência. E a outra, também muito comum no mundo virtual, na vida virtual, é exatamente um detalhe muito interessante formado por um estudioso, um sociólogo italiano, Domenico De Masi, em que ele diz uma coisa muito interessante. Antigamente, nós reformávamos o mundo nas mesas de bar ou nas pizzarias. Quer dizer, nós tínhamos a nossa fala de reformadores do mundo ou de divulgadores de ideia num círculo fechado. Eram poucas as pessoas, né? Quem é da década de 60, 70, nós mudamos o Brasil em mesa de bar, em mesa de botequim. É fácil falar nas transformações. Enfim. E com o mundo virtual, a nossa fala escapou desse círculo estreito para um círculo muito amplo. Nós podemos ter falas que vão atingir 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Antigamente atingiam 10. Nesse sentido, é muito importante que a gente esteja preparado para sermos veiculadores da doutrina espírita. E é necessário preparar. Não tem saída. Não tem saída. Eu vi uma exposição uma vez numa casa espírita, na época de mocidade, faz tempo isso. O expositor dizendo que não cabe na casa espírita aquela pessoa que não queira estudar. Ou ele falou de uma maneira que me pareceu agressiva, ou eu não entendi o que ele quis dizer. Pareceu uma fala agressiva, mas eu entendi o que ele quis dizer. Não tem como. É uma doutrina de aprofundamento, de pesquisa, de estudos. O texto espírita dialoga com sociologia, com filosofia. Como que a gente vai fazer sem estudar? Não tem saída. Então, os intermediadores, as pessoas que vão, ou nas palestras físicas, já que haverá uma demanda muito grande, ou nas virtuais, nós precisamos estar atentos aos fundamentos básicos da doutrina espírita. E eu queria encerrar com uma consideração da Beth Frocco, que era muito amiga do casal Kardec. E a Beth Frocco foi uma das fiéis depositárias desse material que quase se perde e que veio parar nas mãos do brasileiro Canuto Abreu, lá em São Paulo. E ela, em determinado momento, quando percebeu que o espiritismo entraria numa fase, a chamada terceira fase teológica, que quiseram construir depois
da desencarnação de Kardec, e aí começou as ideias, principalmente do Jean-Baptiste Rustin, ela disse, uma frase que ela disse, que ficou marcada, diz o seguinte: nós não queremos ver o Espiritismo em tal fase teológica. Para quê? Para estabelecê-lo como religião? Mas ela é mais forte com o seu simples título de filosofia. E exatamente, acho que com esse fio condutor, nós vamos poder colaborar muito para a divulgação do Espiritismo e para a vivência do Espiritismo no Brasil. Bom, as pessoas estão aqui, né, no bate-papo, né, agradecendo, dizendo que gostaram, gratidão aos dois companheiros. A gente gostaria muito de ter essa dupla em outro momento, trazendo mais contribuições para a gente. A gente tem aqui nessa noite companheiros, se eu não errei na conta ali, de 12 instituições da nossa região e também de algumas cidades do Rio de Janeiro, do Espírito Santo também. Então, a gente está agradecendo aos dois pelas provocações. O livro Revolução Espírita, pessoal, eu já estou assim bem para o final, ele é bem assim grossão, mas é um livro interessantíssimo, que vale a pena buscá-lo, porque realmente traz para a gente reflexões muito oportunas, algumas Luciano fez para nós aqui. Inclusive, fica aí para vocês que no nosso grupo vocês podem até colocar temas que vocês gostariam que nós discutíssemos numa próxima roda com os dois. Podem ir lá pontuar e a gente vai trabalhando em outros momentos. Nosso agradecimento a todos os que estão aqui presentes. Estão perguntando se vai ficar gravado. Vai sim, Carlinhos está ali com a roda sendo gravada e nós vamos disponibilizar depois no grupo. Então, nosso agradecimento. E a gente vai pedir para Edalmo fazer para a gente a nossa prece final. Com prazer. Bom, agradecendo aí o carinho de todos, né? Eu tenho certeza que o Luciano também. Nós todos aqui estamos à disposição, né, dos centros espíritas que precisarem compartilhar algum tema, né? Agora online é mais fácil. Então, outro dia eu fiz lá com o Robertinho lá no Navega, Gruçaí, enfim, é muito prazeroso fazer, mesmo virtualmente. Então, nós estamos à disposição. Vocês precisando, estamos aí, tá bom? Vamos, então, elevar o nosso pensamento ao alto, procurando respirar pausadamente, nos preparando para a meditação com o nosso Pai Criador. Nós precisamos nos preparar também. Então, respirando pausadamente. Vamos procurar mentalizar uma imagem, uma paisagem da natureza que o nosso Pai Criador nos concede gratuitamente. Nascer do sol, um jardim florido, uma vovozinha com sua netinha passeando na praça. Todas essas dádivas que o nosso Pai Criador nos oferece gratuitamente pela sua bondade. E assim, preparados, sintonizados, vamos então elevar nossas vibrações. Pai Criador do Universo, nós estamos aqui agradecidos por essa hora de conversa, de fraternidade, de união, de pensamentos em harmonia, sempre no sentido de repetir o que o Mestre Jesus nos orientou há 2000 anos. E que os mensageiros do alto vêm repetindo, convidando, renovando o convite para a nossa melhoria moral. Permita que possamos estar receptivos, humildes, compreendendo a importância dessa evolução espiritual para nós e para aqueles que convivem conosco. Que possamos ser servidores, servir a
todos que tiverem contato conosco, pelo pensamento, pela palavra, bons ouvintes, que possamos estar sempre dispostos a contribuir, que essa é a principal missão aqui na Terra, servir. Mais uma vez, gratos por essa oportunidade, nós pedimos proteção dos espíritos amigos para o trabalho do 21º Conselho Espírita de Unificação, que congrega tantas casas espíritas da região, tantos simpatizantes, tantos trabalhadores da seara do bem. Que nós possamos ser úteis sempre. Despede-nos, então, em sua paz, que os mentores do movimento espírita da região estejam sempre conosco, dando as intuições para o melhor. Muito obrigado. Para aí, Luciana Edalme, quem quiser abrir janelinha, para eu tirar uma foto para o nosso registro. Eu não sei fazer aqui. Deixa eu pentear o tupete primeiro. Pessoal, se prepare que são 2 páginas. Eu vou tirar da primeira. Eu não sei aonde vocês estão. Depois eu tiro a segunda. Abra a tela aí, pessoal. Abra a tela. Quem quiser abrir a tela, fique à vontade. Isso. Isso. Gente, um bom final de semana, né? Está caminhando. Que tenhamos um final de semana agradável e prossigamos aí até o presencial.